Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 23 de abril de 2017, dia de eleições na França. E para variar, os jornalistas estão dizendo que é imprevisível. Não acho que seja tão imprevisível assim, né? Acho que a gente até está tendo uma boa noção do que pode acontecer. De qualquer maneira, eu vou aproximar a câmera e dar algumas informações para vocês, para depois não dizer que eu não sabia ou que eu não tinha comentado do assunto, tá? Eu já tinha comentado em vídeos anteriores essa situação, mas como foi muito distante a coisa, então agora eu vou comentar mais especificamente e rapidamente também. É um vídeo curtinho, tá ok? Então, aqui estão os candidatos, né? Basicamente, seriam esses candidatos: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, acho que é isso, Benoît Arnault, são os principais candidatos ao segundo turno da eleição à presidência na França. Na corrida, na frente, estariam, segundo as pesquisas eleitorais, né? A última pesquisa divulgada hoje, o que ele estava comentando aqui é a data de 6 de fevereiro de 2017. Tá aqui, a última foi pesquisando nas redes sociais, foi a única pesquisa que não deu pesquisa de boca de urna, né? Então, a última pesquisa divulgada hoje, Instituto Opinion Way, coloca líder da Frente Nacional com 26% dos votos. Logo em seguida vem o ministro da Economia, governo socialista, François Hollande, com 23%. Até onde eu sei, agora já mudou um pouquinho. François Hollande estaria na frente novamente, né? 21 de abril. Neste domingo, os eleitores franceses são às urnas com o primeiro turno das eleições presidenciais, 2 dias após um ataque extremista em Paris, o terceiro neste ano. 3 ataques em um ano, 3 ataques terroristas em Paris, e quem se favorece mais com isso é exatamente aquela pessoa que for combater esses ataques com mais veemência. Todos dizem que vão combater, só que um ou 2 candidatos são mais veementes a respeito disso, e são esses que vão para o segundo turno. Quem seriam esses? Nas linhas de pensamento, seriam exatamente o François Fillon e a Marine Le Pen. Não, o Macron, né? Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Então seriam esses que estariam discutindo mais veemente essa questão, de como abordar essa questão. Le Pen é o Trump dessa eleição, né, dos Estados Unidos. Como eu tinha feito também com a questão do Trump, eu tinha dito, olha, Donald Trump vai ganhar essas eleições. A tendência agora, por conta desse último ato de terrorismo, a 2 dias das eleições, quem sai favorecido quem sai fortalecido com essa ação, com essa atitude, é exatamente o grupo mais à direita, que sugere um combate mais veemente, um posicionamento mais à direita. Então quem acaba promovendo isso na França hoje é Marine Le Pen.
ela teria maior benefício nas urnas com os indecisos, com aqueles que... Porque o que acontece? Em torno de 30% será a abstenção. Na França, as eleições são... elas são voluntárias, você não tem obrigação de ir votar, não é uma votação obrigatória, né? Você vai se quiser, né? E tem vários lugares para votar, mas são lugares oficiais, né? São pontos específicos e que você pode ir em qualquer um deles, e uma vez cadastrado você pode votar em qualquer lugar, né? Essas votações elas vão acontecer só no dia de hoje, e até o final do dia nós vamos saber quais são os 2 candidatos que irão para o segundo turno, né? A tendência, tá, é que vá para o segundo turno Macron e Le Pen, né? Por quê? Porque são os que estão trabalhando mais essa questão da segurança, tá? A mobilização das forças de segurança nacional da França, tá? Eles botaram o exército nas ruas para assegurar que o povo tivesse segurança na hora do voto. O que não necessariamente vai impedir um atentado. É possível que ocorra algum atentado. E mesmo assim, mesmo com esse medo, é possível que o povo vá às urnas e vote. E também que mude o voto na última hora. Estão dizendo nas pesquisas que muita gente não iria mudar o voto. Ocorre que não houve essa mudança. 24,5% Emmanuel Macron, 23% Marine Le Pen. Essa pesquisa do dia 23, ou seja, de hoje, atualizado a boca de urna, pesquisa de boca de urna. 19% empatado François Fillon e Mélenchon, né, estão empatados. Aí o que acontece? A margem, com uma margem de 3% para mais, 3% para menos, porque deve ser mais ou menos essa margem, estariam todos tecnicamente empatados. Eu acredito que este fato, que aí o fato político é que movimenta a situação, o fato político ou social, este fato deste último atentado deve jogar Marine Le Pen à frente de todos os outros candidatos, pelo posicionamento que ela tomou a respeito dessa situação, que ela é contrária à migração em uma série de situações, quer fechar fronteiras, o Trump deles. E por isso o posicionamento dela mais radical diante da situação, mais extremista diante da situação das migrações, promoverá o avanço de Marine Le Pen ao primeiro turno, e com possibilidade de vitória no segundo turno. Com possibilidade, dependendo. É claro que a diferença entre os outros candidatos é pequena, mas este fato pode fazer uma grande mudança de comportamento no eleitor francês. Tanto que o medo de ir votar já vai fazer com que as pessoas repensem seu próprio voto. Isso não está sendo considerado. Isso até agora não estava sendo considerado. Daqui para diante será considerado. Ela é contra a própria União Europeia, ela é a favor da saída da França da União Europeia. Então, a União Europeia está
fragilizando, no momento que houve, até o momento que a França não fazia parte da União Europeia, não haviam as migrações, não haviam os atentados, não havia uma série de coisas, e o povo francês está se dando conta dessa situação. E diante disso, essa quebra do processo da União Europeia aos poucos está acontecendo, e a nacionalização está acontecendo, diante exatamente da necessidade de criação de mercados nacionais, fortalecimento dos estados nacionais para preservação das estruturas da geração de empregos, e parece xenofóbico, parece até radical demais, nazista essa situação, segundo muitos, mas não, na verdade o que é? É uma política de preservação das estruturas básicas já adquiridas, ou seja, os direitos adquiridos pelos cidadãos, aqueles que mantêm a ordem, a paz, a organização, aqueles que fazem o controle social, esses estão sendo perdidos diante de intervenção estrangeira. E isso faz com que haja uma ruptura das políticas de interesse anteriores. Então não tem nada a ver com preconceito em si, mas com preservação, com conservação de direitos adquiridos ao longo de vários, centenas de anos, lutas, conquistas daquele povo, e que está sendo prejudicada por uma política externa de um sistema de bloco. Então é essa a diferença, é isso que está sendo discutido lá. Como essas interferências que acabam quebrando a soberania da França, e como aconteceu também lá nos Estados Unidos, e como também nós estamos discutindo aqui no nosso país sobre a questão da nova lei de imigração, que foi aprovada e que não pode ser sancionada. Se for, também pode ser discutida, pode ser questionada alguma coisa junto a autoridades e entidades como a OAB, a AMB, a JUF, outras entidades podem questionar junto ao Supremo a questão de inconstitucionalidade da lei, ou em alguns aspectos da inconstitucionalidade de alguns aspectos da lei, que podem ser revistos e que podem ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Então, pode haver essa questão? Pode. Mesmo ela sendo sancionada, ela pode ser questionada. A lei ela pode ser considerada inconstitucional, uma vez que fira algum conceito básico constitucional, como, por exemplo, a questão da soberania, ou dos direitos fundamentais da própria Constituição, do próprio cidadão. Uma vez que seja entendido isso, entidades como a OAB pode trabalhar essa questão. Isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, Trump ganhou por conta dessa situação. Ganhou, eu vou trazer de volta. Nos Estados Unidos, Trump ganhou por causa dessa situação. Ele imaginava que poderia vencer e desenvolveu toda a sua política nessa linha de raciocínio, fazendo exatamente a preservação daquilo que era extremamente importante, ou seja, emprego. Emprego para quem é do próprio país, preservar a política interna, preservar a economia interna. E foi exatamente nisso que ele bateu. E conseguiu vencer as eleições exatamente nesse sentido. Le Pen está na mesma sintonia, na mesma vibe, ela está desenvolvendo essa mesma proposta, e a tendência é que diante desse ataque, esse último ataque, que foram pequenos ataques até agora que aconteceram, mas são ataques que são realmente chocantes do ponto de vista do turismo, ela prejudica bastante o turismo, do ponto de vista do medo, da insegurança, promoveu toda uma consciência de medo, e essa reação vai ser sentida agora nas urnas, hoje nas urnas. Então
se pode esperar um comportamento eleitoral do povo francês que leve para o segundo turno, no mínimo, Marine Le Pen, né? Ela pode ir, no mínimo, para o segundo turno. Seria uma virada caso o povo que fosse votar, os indecisos, os 30% de indecisos, se fossem votar, se não houvesse tanta abstenção, essas pessoas que realmente estão indecisas tomassem uma posição em favor de Marine Le Pen. Então o que poderia acontecer? Ela poderia ganhar no primeiro turno, né? Se houvessem mais de 50% dos votos, né? O problema é que ela não tem esses 50% dos votos, ela tem 23%. Então teria que ampliar consideravelmente a votação dela, não só passar para o segundo turno, mas demonstrar um interesse de que ela ganhasse, né? Como vai se comportar no segundo turno? Hoje ela, segundo as pesquisas, dizem que ela perderia. Eu não creio mais nisso. Eu creio que diante desses fatos, essa virada vai acontecer e Marine Le Pen vai ganhar com folga no segundo turno. Essa é a minha opinião, diante dos fatos, porque é um cenário internacional. Isso não está acontecendo na França, isso está acontecendo no mundo inteiro. E não é uma questão de xenofobia ou preconceito, é uma questão de, como eu disse, preservação, autopreservação de soberanias nacionais que estão sendo perdidas por políticas globalistas. Não de globalização, mas globalistas, com conquista e manutenção do poder, tomada do poder por estratégias de projetos ditatoriais ditos humanistas. Na verdade não são humanistas. Está sendo usada a causa humanista para desestruturar governos. E muitos países do mundo já perceberam isso e por isso estão retrocedendo. Essa é uma questão política internacional que está acontecendo nessa nossa geração, que nós estamos percebendo. Entendeu? Então aquilo é como se fosse uma política de Guerra Fria, mas velada, não declarada. É uma política de conquista e manutenção do poder através da dominação ideológica, do aparelhamento ideológico de Estado. Isso eu venho comentando que aconteceu aqui no Brasil. Nós servimos de laboratório para o mundo a respeito disso. Aconteceu no resto do planeta, aconteceu na ONU, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, e agora está havendo um movimento contrário de reação a esse processo. É o que vai acontecer na França hoje, provavelmente uma reação. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.